Uriel é um arcanjo realmente de Deus? Existe uma devoção dele dentro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana? Primeira coisa, aqui eu quero falar para você, católico. Nós estamos aí na eminência de algumas semanas de termos a Jornada dos Santos Arcanjos. E nós recebemos diversas perguntas, porque muitos sabem que a comunidade católica Ruá é especialista nesse tema sobre angelologia e demonologia. E as pessoas trazem esse questionamento. Vocês falam sobre São Miguel, São Gabriel e São Rafael e São Uriel, Mateus. Vamos agora descobrir qual que é a verdade sobre esse São Uriel que alguns falam dentro da Igreja Católica e no ocultismo muito se fala sobre ele. A primeira coisa, nós precisamos entender aquilo que a Igreja nos diz. Se você olhar no diretório da Piedade Popular e Liturgia, questão 217, a Igreja nos diz que fica proibido, sim, esse é o termo, fica proibido se invocar qualquer anjo, arcanjo, pelo nome, a não ser aqueles que foram revelados na Sagrada Escritura, Miguel, Gabriel e Rafael. Só que nós temos um grande problema. As pessoas gostam de ir buscar muitas vezes onde não deve. Quer buscar água limpa em fontes sujas. Para você entender melhor sobre isso, na pseudo-tradição judaica pós-exílio babilônico, se invocava os 7 arcanjos e ali se falava sobre Uriel. Isso é uma história que nós não podemos trazer como verídica, né? Não há elementos suficientes para trazermos isso como verídica. Então, não se pode colocar como verdade, e principalmente uma verdade assumida pelo cristianismo. Quando nós olhamos, onde se fala sobre Uriel na Bíblia? Não, na Bíblia não tem, mas tem no livro de Enoque e no segundo livro de Esdras. Mas não estão nos cânones da igreja. Se não estão nos cânones da igreja, nós não podemos trazer como verdade. E até mesmo no quesito de estar presente em algum apócrifo, eu duvido, eu questiono, eu não acredito. Até mesmo porque, quando nós olhamos aonde se fala muito sobre esse pseudo São Uriel, esse arcanjo, está lá no ocultismo, no esoterismo. E aí a gente vê que é uma falácia muito grande. Por quê? Você pesquisa em um lugar, pesquisa em outro, mas os maiores livros que falam sobre isso são livros de ocultismo, de magia negra. Então, não são de Deus. E muitos católicos acabam invocando, achando que estão invocando um arcanjo de Deus. E quando você olha nessas literaturas pagãs, até mesmo fala, em alguns lugares fala que ele era um querubim, outros lugares falam que ele era um serafim. E na verdade, até mesmo em uma literatura que eu pesquisei, diz que ele estava presente em Gênesis 3. Opa! Qual é o anjo que estava presente em Gênesis 3? O anjo decaído. Quem era um querubim, segundo Ezequiel 28? Aquele que iniciou a rebelião. Então, cuidado. No ocultismo, ele traz a cor verde. Mas essas coisas não são doutrina da Igreja Católica. O verde de São Uriel. Não, isso não é catolicismo. Cuidado! Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15, São Paulo deixa claro que Satanás e os seus demônios muitas vezes se revestem de anjos de luz para se aparecerem como justos e de Deus. E na verdade não são. Pelo contrário, são inimigos de Deus. Você precisa tomar muito cuidado, católico. Quais são as fontes que você tem buscado? Quais são os lugares que você tem acompanhado? Precisamos tomar
muito cuidado e ter cautela com isso. Os arcanjos, se você olhar para a própria festa litúrgica de 29 de setembro, celebra-se São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjo. Quando você olha, e é muito preocupante, católicos que acham normal procurarem fontes sujas, você precisa olhar o que diz o Catecismo da Igreja no parágrafo 2117. Você, católico, não deve procurar no ocultismo, na adivinhação. Você não deve querer manipular poderes ocultos, mesmo que seja para o bem de alguém. Isso se torna um pecado muito, muito mais grave quando as pessoas buscam isso, buscam estudar, buscam invocar essas coisas para o mal do outro. É claro o que a igreja fala para nós sobre não procure no lugar errado. Também nós podemos lembrar aquilo que São Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Eu quero fazer algumas perguntas para você que ainda acha que São Uriel é um anjo, um arcanjo de Deus, venerado na Igreja Católica. Você já viu algum santuário da Santa Igreja Católica, alguma paróquia, alguma comunidade dedicada a ele, a Uriel? Você já viu alguma novena realizada em alguma paróquia a esse pseudo São Uriel? Outra coisa interessante, se lá no ocultismo veneram esse Uriel, você já viu no ocultismo venerarem São Miguel? Não, né? Não. Por quê? Até mesmo quando você olha em algumas coisas e algumas literaturas, como eu vinha falando aqui para vocês, do ocultismo, do esoterismo, Uriel, ele aparece como que substituindo algumas funções do arcanjo Miguel. Gente, é simples. Miguel se contrapõe ao demônio e o demônio a São Miguel. Apocalipse 12, a partir do versículo 7, houve uma batalha no céu. Então, católico, cuidado. Também, quando nós vemos lá nos anjos cabalísticos, e depois nós vamos trazer um vídeo só sobre isso, só sobre o nome de anjos, para você compreender. Olha, quer saber mais sobre quem realmente são os santos arcanjos? Você precisa estar conosco na Jornada dos Santos Arcanjos. Vai ser uma semana, 3 aulas e surpresas entre uma aula ou outra. Por que é uma semana? Começa no dia 12 e vai até o dia 18, numa plataforma fechada, tá bom? É um link privado. Mas por que não faz aberto no YouTube? Não, sabe por quê? Porque nós estaremos trazendo alguns benefícios para os participantes. Então, por isso que você precisa se inscrever. É gratuito, tá, gente? Então, se inscreva gratuitamente. É online e ao vivo. Vai ser a maior semana vivida até agora. A maior semana sobre espiritualidade angélica, a partir da espiritualidade de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os arcanjos, dos quais nós devemos e podemos invocar o auxílio deles. Vamos aprender a rezar, vamos entender qual é o ministério deles. Isso tudo vai fazer uma grande diferença na sua vida e na sua prática de fé. Então, você precisa se inscrever. Jornada dos Santos Arcanjos, do dia 12 ao dia 18 de julho. Vai ser 100% online, gratuita e ao vivo. Então você precisa clicar no link que está aqui embaixo, na descrição, e se inscrever gratuitamente. E também compartilhe com alguém este vídeo. Compartilhe com alguém. Convide outras pessoas. Esse vídeo e esse convite que você compartilha, você está evangelizando. Salve Maria Imaculada!